Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Lucas capítulo 9, versículo de 57 a 62. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm covas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus disse: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão na minha casa. Mas Jesus disse: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM e Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Hoje a igreja celebra o dia de um grande santo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis de uma família muito rica, Seu pai Pedro, sua mãe Dona Bernardone. Então Francisco não se chamava Francisco, chamava João Giovanni. Mas o seu pai resolveu, quando voltou para Assis, trocar o nome dele e colocar de Francisco, em homenagem àquela terra. Então, aquele jovem Francisco foi crescendo com a ambição de ser mais rico que o pai. Essas eram as ambições de Francisco. Então ele foi crescendo, mas para fazer a vontade do pai, ele se alistou para ir para uma guerra. Mas chegou no fim, ele não conseguiu ir devido a uma grave doença que deu nele, que eles não entendiam naquela época por que aconteceu isso com ele. Mas aquilo era a deixa, porque ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Em determinado momento, a voz de Deus era tão forte, a voz de Jesus era tão forte para ele, que Jesus olhou para ele e falou assim: O que você quer, Francisco? Ouvir a voz de Deus ou servir aos homens? Olha aqui, peguei a frase, aqui, Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Então Francisco respondeu: servir ao Senhor. Então Jesus respondeu para ele: por que então você se alistou? Senhor, então o que quer que eu faça? E ele disse: Jesus, volte para Assis, que eu te digo o que você tem que fazer. Então ele voltou para Assis, e lá ele se desfez de toda a riqueza, vestiu-se como um mendigo e adotou então o costume franciscano. Por isso se tornou um dos grandes santos que realmente deu a sua vida pelos pobres, deu a sua vida pela igreja. Que neste dia de hoje, este exemplo desse grande santo possa tocar o nosso coração, a também nós nos desfazer dessas riquezas que nos corroem, esses prazeres mundanos que nos corroem. Olha, o Evangelho veio realmente em direção a esse testemunho de São Francisco. Jesus dá 3 casos de vocação aqui. Primeiro, aquele que falou assim: Senhor, eu vou te seguir. Para onde quer que o Senhor vá? Jesus falou: as raposas não têm ninho, têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde ficar. Então Jesus olhou para outro homem e falou: segue-me. Ele disse: tá bom, Senhor, eu vou seguir, mas deixa eu lá enterrar meu pai primeiro. E Jesus falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Depois outro, Jesus chamou e falou: Senhor, deixa eu ir lá em casa primeiro despedir. Jesus falou: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Esses três casos de vocação que Jesus contou somos nós. Quantas vezes nós não queremos dar um passo a mais na fé, um passo a mais na oração, se engajar numa pastoral, num movimento, ir mais na igreja, porque temos medo porque não queremos desfazer dos prazeres do mundo. Quanta gente fala que não tem tempo sim para ir na igreja. O problema é que elas escolhem primeiro estar nos prazeres do mundo, escolhem primeiro as festas, as baladas, as bebedeiras, e a primeira coisa que você deve escolher, meu irmão, minha irmã,
irmã, é as coisas de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem te incomodado aí, você que está me ouvindo, você que tem escutado estar no mundo, feito as coisas do mundo. O Senhor te incomoda assim como me incomodou quando eu estava no mundo, e incomoda você também. Faça como São Francisco: Senhor, o que quer que eu faça? E Ele vai te mostrar. Renunciar à bebedeira, renunciar às drogas, renunciar a essas festas que corrompem a alma, corrompem a família, e viver inteiramente para Deus. Leve a sua família para o altar, leve os seus filhos, mostra para os seus filhos desde pequeno o verdadeiro significado da Santa Missa, da igreja, de estar na presença de Deus. Você é pai, você é mãe, você é responsável pela bênção do seu filho, mas se ele se perder também, você é responsável pela desgraça que vai acontecer. A culpa será sua. Por isso, faça do seu lar um santuário, uma casa de oração. Leve a sua família para Deus, leve os seus filhos para o altar. Deus te abençoa. Siga o exemplo de São Francisco. Renuncie a esses prazeres do mundo que não vai te levar a lugar nenhum. Paz e bem, não se esqueça de compartilhar.